Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma live aí. Essa live eu tô gravando, tá? Porque ontem eu fiz uma enquete perguntando para vocês aí se vocês gostariam da live ontem às 8 da noite ou hoje à 1 da tarde. Ontem, né, foi a maior votação foi para ontem, tá? Mas infelizmente o consultório atrasou, eu tive compromisso depois e não deu para fazer ontem a live. Então o que eu fiz? Eu tô gravando a live, depois quem mandou a mensagem, mandou a pergunta aqui, não deu para assistir hoje, dá para assistir depois no gravado, tá bom? Tô com as 8 perguntas aqui que vocês mandaram, eu vou responder para vocês. Se aparecer mais alguma dúvida aí, vocês mandem que a gente tenta responder, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta aqui é da Rafaela. A Rafaela mandou assim, ó: tenho dor lombar quando estou com o pé apoiado e uma perna só. Quando eu solto o peso para outra, dá um choque na perna inteira. Então, vamos lá. Lógico, aqui a gente tá supondo, tá, pessoal? O tratamento, saber certinho o que pode ser, é só se você avaliar, não tem como, tá? Então aqui tá tentando explicar as linhas de raciocínios que pode acontecer, tá bom? Nesse tipo de desconforto, tá bom? Não é fechando nenhum diagnóstico, tá? É sempre supondo, hipóteses, tá? Então vamos lá. Se você tem uma dor, quando você solta o peso na perna, aquela dor irradia um choque, significa que tem um sintoma neural. Então, ou seja, a lombar está comprometida. Quem está comprometendo essa lombar pode ser um pé em desequilíbrio. Então vamos imaginar lá que o pé não está mandando a informação certa para o seu cérebro para manter você na postura lá bonitinha e com isso compensa a lombar. Então você pode estar tendo uma disfunção na musculatura do pé, ou se, por exemplo, eu não sei como que é o histórico dela, ela pode ter tido um entorse de tornozelo há uns 6 meses atrás, e essa própria propriocepção do pé fica também dificultada se ela não fez uma físio legal. Então o que acontece? A hora que ela pisa, o corpo não interpreta que tem que manter a postura certa, comprime a lombar, dá um choque na perna, tá? Uma das hipóteses, tá bom? Outra hipótese que a gente pode ter, sempre que você tem uma dor, quando você fica na postura, aquela dor começa a piorar, pode ter uma víscera influenciando isso daí. Vamos falar assim, uma má posição de uma víscera. A gente que trabalha com osteopatia, a gente sabe, tá? Uma posição, uma falta de mobilidade numa víscera, pode ser um útero, pode ser um intestino bloqueado na parte da mobilidade dessas vísceras, tá? Então essa é a pergunta aí que da Rafaela. Tá, então, Rafaela, hipóteses, tá? Lembrando que aqui a gente tem que conhecer para responder. Eu só tô dando uma linha de raciocínio em o porquê pode estar dando esse desconforto, tá bom? Espero que tenha te respondido aí, Rafaela. Vamos para a próxima. Tem 8 perguntas aqui. Dor no meio das costas. Às vezes não consigo colocar a mão. Assim, né? Talvez seja o snatch pesadão. Pergunta do Pedro aqui, do atleta lá. Então, vamos lá. Parabéns pelo snatch pesadão, Pedro. Continue assim. Se você não consegue levar a mão lá atrás, na escápula, onde dói, seja por cima ou seja por baixo, quem está comprometendo essa mobilidade é o peitoral, principalmente o peitoral menor, tá? Então, peitoral menor que está fazendo com que você não tenha essa mobilidade de jogar a mão lá para trás, tá? Então, quem que causa isso aqui? Pode ser a sobrecarga de treino? Pode, sim, lógico que pode. Pode ser também um bloqueio de costela, lembrando que o peitoral ele vai ter a inserção nas costelas, então você pode ter um bloqueio de costela dificultando essa mobilidade de peitoral. E lembrando que peitoral menor, você não vai conseguir alongar ele, porque ele vai sair, ele não sai aqui do braço, tá? Igual o peitoral maior. Então às vezes você morre de fazer alongamento lá na porta, eu estico, eu faço isso e não melhora essa mobilidade, porque é o peitoral menor. Então o peitoral menor você vai trabalhar muito ele com respirações, soltando essa costela, trabalhando esse diafragma, você vai conseguir ter uma mobilidade nele, tá? Lembrando que muitas lesões de ombro vêm por causa de peitoral, tá? Então se o peitoral está muito tenso, muito rígido, ou em desequilíbrio com a musculatura de trás das costas, isso também gera aí uma lesão de ombro, tá? Principalmente essa que você não consegue ter essa mobilidade para colocar o braço lá para trás. É o peitoral que tá puxando para frente, tá? Ó o pessoal chegando aí. Valeu, craque Renato. Um abraço lá pro reumatismo. Então, pessoal, o que acontece? Se você não está conseguindo ter essa mobilidade, no caso do peso, pode ser, lógico, pode ser um bloqueio de torácica, pode. Se você está sem mobilidade na escápula, no jogo de escápula, pode ser também, tá? Só estamos dando aqui suposições, tal, de ter essa dor no meio das costas. Pode ser, por exemplo, um bloqueio relacionado ao estômago. Pode também. Lembrando que o estômago vai ter inervação lá na torácica também.
Então, se você tem uma falta de mobilidade na víscera do estômago, você pode ter aquela dor enfacada, que a gente fala, parece ter um punhal aqui na minha escápula. Aí você vai ver, a torácica está livre, o peitoral está livre, mas tem um bloqueio de estômago, falta de mobilidade da víscera, também pode refletir. Quando que fica mais evidente isso? Só para dar um pouquinho de característica aqui, quando a dor vem de uma víscera, vamos imaginar assim, a minha dor piora às 6 horas da tarde. 3 horas da manhã eu acordo com a lombar, nossa, não consigo ficar dormindo mais. A dor visceral, ela tem características pontuais. Por exemplo, sempre 2 horas da tarde dói ou piora a intensidade da minha dor. 3 horas da manhã, 4 horas da tarde, a víscera tem um horário de funcionamento. Então, quando ela está em disfunção e entra nesse horário de funcionamento, ela piora o seu sintoma, tá bom? Ela vai intensificar o seu sintoma, tá bom? Aí um abraço pro Pedro lá que mandou a pergunta. Vamos pro próximo. Meu segundo filho é extremamente tímido. A micro ajudaria? Muito. Tá, então primeiro vamos separar o que é timidez com o que é personalidade da pessoa, tá? Às vezes a personalidade da pessoa é ficar quieta. Vamos diferenciar isso aí. Às vezes tem gente que não gosta de falar, tem que gosta de ficar quieto, ficar na dele e tal. Isso não significa que ela seja tímida, é a personalidade dela. O que é timidez? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que você está lá na classe de aula, na escola, o professor faz uma pergunta valendo 1 ponto na média. Vamos imaginar assim. E você sabe a resposta. Seu coração, o professor fala lá, seu coração já acelera, você fala, puxa, eu sei o que é isso, já estudei, eu sei, tenho certeza que é isso. Só que você não responde, entendeu? O medo não deixou você responder. Isso é timidez, tá? Isso é timidez. Você sabia a resposta, você deixou de ter uma ação por medo, por insegurança, por medo de falar, entendeu? Isso é timidez, tá? E não é timidez você não conversar com os outros, não querer. Isso é timidez. Você sabia, você tinha segurança na resposta, só que você não falou, tá? Então, isso aí a micro vai ajudar demais. Normalmente a gente pega um bloqueio na região chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral tem esse bloqueio aí, intensifica o medo, né? Porque tudo para ela vai intensificar o medo. A gente fica em alerta o dia todo. Um barulho de moto diferente que passa na rua, um carro acelerando, tanto temperatura, tudo isso a amígdala vai percebendo o medo em você. Só que quando ela está em disfunção, esse medo ele fica intenso. Daí você deixa de ter ações por causa desse medo que está lá, que já aconteceu, mas para você ainda está tudo no seu corpo. Você deixa de ter essa... Vamos falar assim, daí você se torna tímido, mesmo sabendo, por exemplo, a resposta lá, mesmo você querendo falar, quando alguém pergunta algo numa mesa, numa conversa, isso é timidez, e com isso vai ajudar muito. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A Márcia, por exemplo, a minha esposa, quem conhece ela sabe que ela é brincalhona, zoa pra caramba, tira sarro, todo mundo, mas... Para os outros antigamente, ou por exemplo para mim, ela ia pedir uma pizza, eu tinha que sair de perto para ligar para a pizzaria, porque dá vergonha de falar no telefone. Depois que a gente tratou, hoje vocês veem aí, ó, blogueirinha. Agora, oi, bom dia, gente, tô aqui. Pode ver, tá lá no Instagram. Você vê, então ela tinha vontade de fazer isso, mas a timidez não deixava, tá? Então nesses casos ajuda muito, tá? Na timidez. Vamos para a próxima aqui, ó. A técnica ajuda a resolver apneia e ronco. Então vamos lá. Aqui são situações, apneia e ronco, que pode ter muitos fatores, tá? Muitos fatores. A gente já foi muito bem sucedido trabalhando isso daqui. Na época só da osteopatia, trabalhando a parte de cervical, trabalhando a parte de ocioide, trabalhando a parte de diafragma. A gente já teve muito sucesso aí com ronco e tal. Muita mulher agradecendo a gente aí que o marido parou de roncar à noite. Então, realmente tivemos muito sucesso. Mas a gente tem que saber da onde está vindo isso aí. Pode estar vindo pelo excesso de peso, por exemplo. Pode estar vindo por um refluxo, por exemplo. Então, existem muitas situações que vão levar a esse ronco e essa apneia, tá? Pode ser respiratório, cardíaco, não sei. Mas, com certeza, dá pra gente buscar aí uma linha de raciocínio para tentar ajudar. Tá? Ou no mínimo, por exemplo, ter um diagnóstico diferente aí, ó. Eu conseguia vir até aqui e não consegui resolver. Procura outro profissional, procura um gastro, procura um cardiologista para saber. Então, a gente pode ter esse trabalho em conjunto também. Mas já tivemos muito resultado significativo assim, de ronco que
que mudou a vida da pessoa, que a pessoa realmente atrapalhava muito o parceiro ou a parceira roncando. Então deu para mudar muita história já aí também, tá bom? Essa foi a pergunta da Carolina também. Vamos para a próxima. Enxaqueca, a micro resolve? A micro ou a osteo resolve? Vamos lá. Primeiro eu vou falar o seguinte, quando eu trabalhava sem a microfisioterapia. Então, falei de você, né, Má? Então, antes de eu trabalhar com a microfisioterapia, a gente trabalhava com a osteopatia, que é dando mobilidade aos tecidos, seja uma articulação, seja muscular, seja visceral, seja craniana. Então, a gente tinha bastante resultados com enxaqueca, tá? Então, a gente pensava mais no lado, por exemplo, mecânico, que é como se tivesse chegado muito sangue dentro do crânio e não conseguisse escoar aquele sangue. Então ficava aquela pressão, aquela dor, tá? Então a gente trabalhava com esse tipo de pensamento. Então liberação cervical, liberação craniana, trabalhava muito isso daí. Tinha muito resultado. Acredito que precisava um pouquinho mais de sessões para a gente conseguir esse resultado. No meu caso, pode ser profissional que uma sessão ele resolvia, tá? No meu caso eu precisava de mais sessões para resolver. Então, com a microfisioterapia já mudou um pouquinho o conceito. A gente já foi ver que a enxaqueca, ela já é pós-conflito, vamos falar assim, pós-estresse. Então é como se a hora que você estivesse no estresse, tivesse que vir muito sangue no seu crânio, no seu cérebro, para você resolver aquele estresse. E depois que você resolveu, não sei se do jeito que você gostaria ou de outra forma, aquele sangue não consegue sair. Então a gente já pega na parte final da lesão e fica mais fácil de resolver. Tá? Então a gente começa a achar e buscar o conflito que levou aquele estresse e aquele estresse foi resolvido. Então a gente só dá uma informação para o corpo que ele já não precisa mais ligar o alarme quando acontecer de novo aquela situação. Então na microfisioterapia eu acredito que os resultados com enxaqueca foram mais rápidos do que eu conseguia com a osteopatia. Tá? Mas desde a época que eu trabalhava só com osteo já tinha bastante resultado bom assim. Vou dar o meu exemplo com a enxaqueca, que eu já falei até naquele dia com a Cristelis. No meu caso, vinha muito da parte alimentar, do leite. Então, depois vai ter uma pergunta sobre o leite, que acho que foi por causa da live também. Então, no meu caso, vinha muito por causa do leite. Quando eu tirei o leite, desapareceu assim 90% da enxaqueca. Quando eu tirei a carne, 100%. Hoje nunca mais eu tive, depois que eu parei com esses dois alimentos. No meu caso, depois eu vou explicar aqui do leite, tá? Então dá para trabalhar a enxaqueca tanto com a microfisioterapia, se você tem um profissional aí perto da sua casa, ou com a microfisioterapia. As duas vão te ajudar, tá bom? Cada uma de uma forma. Vamos para a próxima. Aqui ó, pessoal que lembra da época que eu sou educador físico também, né? Não trabalho mais, mas já trabalhei mais de 10 anos como personal. O jejum intermitente é bom para emagrecer? Eu acho que entendeu? Eu pratico muito, muitos pacientes usam até para dor, entendeu? Para produção de hormônio, para produção de neurotransmissor. Só que aí você tem que ter um profissional acompanhando você, um nutricionista. Não vá fazer por cabeça de ficar sem comer. Eu já tive um caso, por exemplo, de chegar na clínica lá uma pessoa e falar assim: eu fico 18 horas sem comer, que eu estou fazendo jejum intermitente. Daí eu faço o seguinte, faço uma refeição por dia. 4 horas, 5 horas da tarde eu vou e como um monte. Daí só vou comer no outro dia de novo, 4, 5 horas da tarde. Tá quase 24 horas e tal. Totalmente errado. O que você está fazendo para o seu corpo? Você está gerando uma compulsão alimentar. O cérebro ele entende que a hora que ele tiver o contato com o alimento, ele tem que comer o máximo para ele guardar aquilo ali. Dessa forma é totalmente prejudicial à sua saúde, não vai ser saudável nunca. O jejum é um recurso, não é o único, mas é um recurso que eu acho que é muito válido se feito com a orientação de um nutricionista, um profissional orientar você quando você vai fazer esse jejum, que horas que você vai fazer esse jejum, qual vai ser a sua primeira refeição após esse jejum, se ela vai ser com bastante proteína ou bastante fibra para não dar um pico de insulina. Então isso é só um nutricionista que vai falar para você, que eu acho que é o profissional assim indispensável em qualquer disfunção que você tenha no corpo, qualquer objetivo que você vai buscar. O nutricionista tinha que ser o primeiro, eu já falei isso para todo mundo. Então vamos lá. Então eu gosto muito do jejum intermitente, desde que seja bem orientado. Vamos para a próxima pergunta. Do leite, ó. Então na live eu falei bastante contra o leite, né? Eu falei no meu caso, tá, pessoal? Eu vou explicar aqui. Vou falar a pergunta primeiro. Você é contra o leite? Você acha que todo mundo deveria evitar o leite? Não, entendeu?
Quando eu falei lá na live sobre o leite, eu falei sobre os meus pacientes. Paciente é a pessoa, primeiro, a pessoa que procura o osteopata ou a microfisioterapia, ela já rodou tudo. Ninguém vai no osteopata ou no microfisioterapeuta quando tem a primeira dor, quando tem a primeira disfunção. Esqueça. Então ela já foi em todos quanto é profissionais e não deu certo. Ela fala, vou tentar aquilo lá. Ah, eu vou fazer isso aqui porque vamos ver se dá certo. É assim que elas vêm pra gente. Tá? Então, no meu caso, o que eu falei lá dos meus pacientes, a gente faz uma sessão, depois de um mês você vai ver de novo. Se não mudou nada, a gente vai ver a parte alimentar e vai pedir para eliminar alguns alimentos, tirar, seja o leite, seja a carne, seja o glúten, a gente vai orientar, se não mudou nada, tá? Então, lembra lá, é a terceira opção pra gente. Então, no meu caso, todos os meus pacientes que eu oriento para tirar o leite, assim, 100%, não vou falar 99%, 100% melhora, tá? Lembrando que eu estou falando para pessoas que estão com dor, com inflamação, tá? Se você não tem nada de dor, sua vida é boa, você está magrinho, você está tendo disposição para treinar, para trabalhar, para namorar sua mulher, continue tomando, pessoal. Ninguém está falando isso. Como eu mostrei para vocês, aqui em casa tem leite. A Júlia toma, a Márcia toma, o Lorenzo toma. Qual que é a recomendação aqui em casa? Ah, tô com uma dor no joelho, uma semana sem leite. Começou a escorrer o nariz, uma semana sem leite. Entendeu? Use dessa forma, não precisa sumir da sua vida, entendeu? Aqui você não tem que achar que todo mundo tem que ser igual a você. No meu caso eu não uso, entendeu? Eu não uso porque eu sabia que era ele que era a fonte de todas as minhas dores, eu não quero voltar a ter dor. Essa é a diferença, tá bom? Mas não que eu sou contra, se você gosta, você tá bem, está feliz, continua tomando aí, bezerrão. Vamos para a próxima. Próxima e última. Própolis é bom para dormir. Renato que mandou. Então, tem relação sim, tem estudos mostrando. Primeiro, vamos lá, eu escutei um podcast aqui, que até postei, se vocês quiserem ver, fantástico, o Dr. Michael com o Dr. Duprat. 1 hora e pouco falando sobre os benefícios de todos os derivados da abelha. Mel, própolis, pólen, geleia real. E ele é brasileiro, né? Ele fala que quando ele vai dar os cursos fora do país, o pessoal vem atrás dele e fala, você trouxe o própolis verde, você trouxe o própolis verde. É uma loucura sobre o própolis verde lá fora. Porque é tido como, assim, um remédio fantástico. E aqui a gente usa muito pouco, né? Não tem muito acesso, muito fácil, barato, e a gente usa muito pouco. Aqui em casa a gente sempre usou, graças a Deus a gente sempre usou com a nossa família, tá? E aqui tá perguntando sobre o sono, tem relação do própolis verde estimulando a melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir com qualidade, que vai ter aquela noite de sono reparador. Que o sono tem que ser assim, você tem que acordar e tem que estar disposto para fazer as coisas. Não tem que acordar aquela sensação de areia no olho, que não aguenta fazer nada, tô cansado. Uma coisa é você acordar devagar, outra coisa é você acordar querendo voltar para a cama. Aí o seu sono não foi bom. Você pode ter dormido 12 horas, mas não entrou naquele sono reparador que regenera os tecidos, tá? E o própolis ajuda muito. 10 gotinhas de própolis verde aí antes de dormir vai te ajudar demais. A gente tem visto aí que deu muita diferença pro pessoal, tá? Então essas foram as 8 perguntas que vocês mandaram aqui. Tentei responder o mais rápido possível para não ficar uma live muito grande. Espero que tenha tirado as dúvidas. Se ficou mais alguma, a gente vai fazendo outras lives assim mais curtinhas para vocês e tirando as dúvidas aí. Tenham um bom final de semana, tudo de bom. Fiquem com Deus. Um abraço.